Com a urgência de um sussurro divino que não pode ser ignorado, peço que você pare agora mesmo. Silencie o mundo ao seu redor, pois o que estou prestes a revelar não é para ser ouvido com os ouvidos, mas sentido com a alma. Este instante foi reservado para você. Não é uma coincidência, é uma convocação. O céu se inclina para falar ao seu coração de mãe, de pai, de guardião, sobre a proteção de suas joias mais preciosas, seus filhos e seus animais. Ouça com atenção. Preste muita atenção, porque o tempo da distração acabou. Este exato momento é um portal, uma fenda no tecido do cotidiano, pela qual a graça divina deseja jorrar sobre sua vida e, principalmente, sobre a vida daqueles que você ama, com uma força que transcende a própria existência. Não desvie o olhar, não permita que sua mente vagueie. O que será dito aqui é um segredo do céu, uma estratégia espiritual revelada para os corações que estão verdadeiramente desesperados por proteção, por um escudo contra as invisíveis setas que o mundo dispara incessantemente contra a inocência. Você sente, não sente? Aquela inquietação na alma, aquele aperto no coração quando pensa no futuro de seus filhos, nos perigos que os cercam, nas más companhias, nas ciladas da tecnologia, nas doenças que surgem sem aviso. Você sente a mesma aflição silenciosa quando olha para a pureza de seu animal de estimação, uma criatura de Deus que confia em você para tudo e percebe sua vulnerabilidade, sua incapacidade de se defender do mal que há no mundo. Essa angústia não é sua, é um eco da batalha espiritual que é travada por eles a cada segundo. E é por isso que você foi chamado aqui, agora, para receber as chaves, as coordenadas celestiais, os horários exatos em que suas preces não apenas sobem, mas rasgam os céus com uma potência avassaladora. Estou aqui, como Santa Teresa, para lhe guiar não por um caminho de sacrifícios impossíveis, mas pela pequena via do amor vigilante, um amor que se transforma em uma muralha intransponível quando exercido nos momentos certos. Esqueça tudo o que você achava que sabia sobre a oração. Não se trata de longas horas de joelhos, se o coração está ausente. Trata-se de precisão. Trata-se de intenção focada. Trata-se de alinhar seu clamor com os momentos em que as legiões de anjos estão de prontidão, aguardando uma voz da terra para entrar em ação. Existem 3 horas santas, 3 momentos específicos durante o ciclo de um dia, em que o véu entre o céu e a terra se torna mais fino, mais permeável à sua fé. São nesses momentos que sua oração pelos seus filhos e pelos seus animais adquire um peso de eternidade, uma força de decreto divino. E o primeiro desses momentos sagrados se aproxima com a suavidade da primeira luz, mas exige a ferocidade de um leão em sua intenção. Você está pronto para abandonar a oração passiva e se tornar um guerreiro de joelhos, um sentinela que guarda os seus tesouros com as armas da fé? Porque as forças que atentam contra a pureza e a vida não descansam, e você também não pode se dar a esse luxo. A proteção que você busca não virá por acaso. Ela será construída hora a hora, prece a prece, em um ritmo sagrado que começaremos a desvendar agora. A primeira hora santa é a do nascer do sol, o momento em que a escuridão se rende à luz. Assim como o sol desponta no horizonte, sua oração nesse momento tem o poder de decretar a luz sobre o dia inteiro de seus filhos. Antes que eles despertem, antes que o mundo os alcance com suas notícias, suas pressões, suas tentações, sua voz de mãe, sua voz de pai, deve ser a primeira a ecoar na dimensão espiritual, consagrando o caminho que eles irão trilhar. Ao primeiro sinal do amanhecer, quando o céu ainda hesita entre o anil e o dourado, seu coração deve se elevar. Não é uma oração qualquer, é um ato de consagração. Você vai, em espírito, até o quarto de seu filho, impõe suas mãos em pensamento e o consagra ao Sagrado Coração. Você declara que naquele dia nenhum mal o tocará, que seus pensamentos serão cativos à obediência de Cristo, que seus ouvidos estarão surdos para as vozes da maldade e seus olhos abertos para a beleza da virtude. Você reza por seus passos, para que não o levem a lugares de perdição. Você reza por suas mãos, para que sejam instrumentos de bondade.
Você reza por sua boca, para que dela só saiam palavras que edificam. E então, você se volta para seus animais, com a mesma solenidade. Você agradece a Deus por aquela vida pura, por aquele amor incondicional que eles lhe oferecem. E você pede que a mão de Deus os proteja, que os livre de acidentes, de doenças, da crueldade humana. Você cria com sua fé uma cúpula de luz sobre eles, um campo de força que os guardará durante todo o dia. Esta oração da aurora não é longa, mas é intensa. É o primeiro selo de proteção no dia de seus amados. É dizer ao mundo espiritual: eles me pertencem, mas antes de tudo, pertencem a Deus. E eu, como seu guardião na terra, invoco agora a proteção divina sobre eles. Essa ação, realizada com a fé do tamanho de um grão de mostarda, move montanhas de preocupação e ergue vales de paz em sua alma. Não subestime o poder do começo. Ao consagrar o início do dia deles, você está definindo o tom espiritual para todas as horas que se seguirão. Você está plantando sementes de graça que florescerão em livramentos que você talvez nunca tome conhecimento, em decisões acertadas que eles tomarão sem saber porquê, em uma paz que eles sentirão sem entender de onde vem. Esta é a primeira chave. A hora da consagração matinal. O ato de reivindicar o dia para Deus antes que o mundo possa reivindicá-lo para si. É o seu amor se tornando a primeira linha de defesa, a muralha invisível que os cerca antes mesmo de abrirem os olhos. E essa jornada de proteção está apenas começando, pois cada ato de amor, por menor que seja, tece a grande tapeçaria da presença divina em sua vida. Uma presença que se solidifica e se torna refúgio nos momentos de maior aflição. E essa consagração da aurora, esse primeiro ato de guerra espiritual, se derrama e santifica tudo o que vem depois, transformando a rotina mais banal em uma contínua oração, em uma liturgia do cotidiano. Você compreende, meu filho, minha filha, que a fé não se vive apenas nos momentos de joelhos dobrados? A fé verdadeira, aquela que constrói fortalezas, é vivida no tecido de cada hora, em cada gesto que você realiza, movido pelo amor. Santa Teresinha, a quem tomo como inspiração, nos ensinou o pequeno caminho, a santidade encontrada nas coisas pequenas, e é aqui que sua proteção se torna implacável, constante. Quando você prepara o café da manhã para seu filho e o faz com um pensamento de amor, pedindo a Deus que aquele alimento nutra não só o corpo, mas também a alma dele, isso é oração. Quando você limpa a casa e oferece o cansaço de seus braços pela pureza do coração de seus filhos, para que Deus varra de suas vidas toda a sujeira do pecado, isso é oração. Quando você ouve com paciência uma história que parece insignificante, mas que para seu filho é o mundo inteiro, você está exercitando a paciência de Deus, e isso é oração. Cada prato lavado, cada roupa dobrada, cada tarefa do trabalho realizada com honestidade para prover o sustento de sua família, tudo, absolutamente tudo, pode ser um ato de fé poderoso, uma extensão daquela primeira consagração da manhã. Não despreze os pequenos gestos. O céu não os despreza. Aos olhos de Deus, um copo de água oferecido com amor tem o valor de um tesouro eterno. E o mesmo se aplica ao cuidado com seus animais. Quando você enche a vasilha de água, quando limpa o lugar onde eles dormem, quando para por um minuto para lhes fazer um carinho e em seu coração você eleva um pensamento de gratidão a Deus por aquela companhia, você está orando. Você está honrando a criação de Deus, e essa atitude de cuidado e respeito reverbera no mundo espiritual, atraindo bênçãos de proteção sobre sua casa. O grande engano do inimigo é fazer você acreditar que a espiritualidade é algo complicado, distante, reservado para momentos e lugares específicos. Ele quer que você se sinta um fracasso porque não consegue rezar o rosário inteiro, todos os dias, porque o cansaço a vence à noite. Mas eu lhe digo, a sua vida inteira é o seu rosário. Cada ato de amor é uma Ave Maria. Cada sacrifício silencioso é um Pai Nosso. Cada suspiro de preocupação entregue a Deus é um glória. Você está tecendo uma tapeçaria de oração com os fios do seu dia a dia e talvez nem se dê conta do quão magnífica ela é aos olhos do Pai. E é neste ponto que a segunda hora santa se revela, não como uma interrupção de sua rotina, mas como o seu coração pulsante.
A segunda hora é às 3 da tarde, a hora da divina misericórdia. A hora em que Cristo deu seu último suspiro na cruz, rasgando o véu e abrindo para nós o acesso direto ao coração do Pai. Às 3 da tarde, o céu para. É um momento de silêncio sagrado, um memorial eterno do preço que foi pago por nossa salvação e pela salvação de nossos filhos. Onde quer que você esteja, o que quer que esteja fazendo, às 3 da tarde, pare por 1 minuto. Apenas 1 minuto. Não precisa se ajoelhar, não precisa acender uma vela, a menos que possa. Apenas silencie sua alma. Respire fundo e mergulhe no oceano da divina misericórdia. Nesse minuto, você não vai pedir, você vai clamar. Você vai clamar o sangue de Cristo sobre seus filhos. Visualize o sangue redentor que jorrou do lado aberto de Jesus, cobrindo seus filhos da cabeça aos pés. Onde quer que eles estejam, na escola, na rua, na casa de um amigo, na internet, visualize esse sangue como um selo inviolável. Clame que pelo poder desse sangue, toda a obra do maligno na vida deles seja desfeita agora. Que toda palavra de maldição lançada contra eles seja quebrada. Que toda armadilha preparada seja desarmada. Que toda influência maligna seja expulsa. Esta oração de 1 minuto às 3 da tarde é de uma potência inimaginável. É a hora em que a justiça divina se cala e a misericórdia grita mais alto. É o momento em que você lembra a todo o inferno que seus filhos foram comprados por um alto preço e que eles não estão à venda. E por seus animais também. Nesse minuto, peça que a misericórdia de Deus, que se estende a toda a criação, os guarde. Peça que o sofrimento inocente deles seja aliviado, que encontrem sempre abrigo e cuidado. Peça que a pureza deles, que tantas vezes reflete o amor desinteressado de Deus, seja preservada. A oração da aurora consagra, as ações do dia a dia santificam, e a oração das 3 da tarde blinda. É o reforço do meio do dia, o momento em que o combate espiritual se intensifica e você renova suas defesas. É como um soldado no meio da batalha que recebe um novo escudo, uma nova munição. Você está reativando a proteção, reafirmando sua fé no poder redentor da cruz. Veja, a proteção divina não é um ato único, é um relacionamento contínuo. É uma dança entre a sua fé e a graça de Deus. Você age, Deus reage. Você clama, Deus responde. E essa constância, essa perseverança em consagrar, santificar e blindar, cria ao redor de sua família uma atmosfera espiritual tão densa, tão carregada da presença de Deus, que o mal simplesmente não consegue penetrar. Ele pode até rondar, pode tentar, mas encontrará uma muralha construída com o cimento do amor diário, e os tijolos da oração precisa. Essa rotina sagrada, a consagração da aurora e o clamor da misericórdia, começa a transformar não apenas a segurança de seus filhos, mas a sua própria alma. Você passa a viver em um estado de vigilância amorosa, percebendo a mão de Deus em cada detalhe, sentindo a sua paz mesmo em meio às tempestades da vida. E é quando você aprende a habitar nesse lugar de confiança que estará pronto para empunhar a arma mais poderosa, o refúgio inabalável que Deus nos deixou para os tempos de maior angústia, a fortaleza verbal que transforma o medo em poder. Quando você estabelece este ritmo sagrado, a consagração da aurora, a santificação dos atos cotidianos e o clamor da misericórdia às 3 da tarde, você constrói o alicerce e as paredes de sua fortaleza espiritual. Mas toda fortaleza precisa de uma torre de vigia, um lugar seguro e elevado de onde se pode observar o inimigo e de onde se pode proclamar a vitória antes mesmo da batalha. Esta torre, este refúgio impenetrável, é o Salmo 91. Ah, se você soubesse o poder contido nestas palavras! Este não é apenas um poema, não é um cântico antigo. O Salmo 91 é um decreto divino, uma apólice de seguro celestial assinada com o sangue do Cordeiro. É a própria voz de Deus declarando as condições de sua aliança de proteção com aqueles que o amam e nele confiam. E é aqui que entra a terceira hora santa, o terceiro pilar de sua estratégia de proteção. Esta hora não tem um ponteiro no relógio, ela é marcada pela necessidade. É a hora da tribulação, a hora do medo, a hora em que o coração aperta com uma notícia ruim,
com um pressentimento, com a escuridão da noite que se aproxima. Pode ser no meio da tarde, ao anoitecer ou na profunda madrugada, quando você acorda com o coração sobressaltado. Esta é a hora de abrir o Salmo 91. E você não vai apenas lê-lo, você vai rezá-lo, você vai declará-lo em voz alta, mesmo que seja um sussurro sobre a vida de seus filhos e de seus animais. Cada versículo é uma arma, cada frase é um escudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ao dizer isso, você está pegando seus filhos pela mão em espírito e os colocando diretamente no colo de Deus, no lugar mais seguro de todo o universo. Você está os escondendo onde o inimigo não pode achar. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você está fazendo uma declaração de fé que silencia a dúvida e o medo. Você está renovando sua aliança com o comandante dos exércitos celestiais, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pense em todos os laços que o mundo arma para seus filhos: o laço das drogas, da pornografia, das más amizades, das ideologias que matam a alma. Pense nas pestes modernas: a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Ao declarar este versículo, você está enviando anjos com espadas desembainhadas para cortar cada um desses laços e para purificar o ar que seus filhos respiram. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Visualize Deus como uma águia gigante, cobrindo seus filhos e seus animais com suas asas protetoras. Nada pode atravessar essa barreira. A verdade de sua palavra se torna um escudo real, palpável na dimensão espiritual, que desvia as flechas inflamadas do maligno. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Declare isso sobre seus filhos, que eles sejam livres dos pesadelos, dos medos noturnos, do bullying na escola, a seta que voa de dia, das palavras de escárnio que tentam ferir sua autoestima, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Você está vacinando seus filhos espiritualmente contra toda contaminação espiritual que se move nas sombras, nos cantos escuros da internet, nas conversas secretas. Você está protegendo-os de acidentes, de fatalidades, da violência que explode sem aviso. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Coloque o nome do seu filho, da sua filha, nesta promessa. 1000 cairão ao lado do diga o nome, e 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Você está profetizando sobre a vida dele, decretando um livramento sobrenatural em meio ao caos do mundo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Imagine isso. Você, com sua oração, está acionando o comando celestial. Deus está ordenando a anjos específicos, com nome e função, que acompanhem seus filhos em cada passo que eles derem. Anjos para guardá-los no caminho da escola, na viagem, na festa, no jogo de futebol. Anjos que os segurarão para que não caiam, literal e espiritualmente. Faça do Salmo 91 o seu refúgio de emergência. Tenha-o em sua mente, em seu coração, em um papel na sua carteira. Quando a angústia bater, não se desespere. Recorra a ele. Caminhe pela casa declarando-o em voz alta. Unja a porta do quarto de seus filhos com azeite enquanto recita essas palavras. Transforme este salmo em uma oração viva, pulsante, em uma realidade em sua casa. E reze-o também por seus animais. Eles também estão debaixo da proteção daquele que cuida até dos pardais. Peça que os anjos os guardem de perigos, de venenos, de se perderem. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Isso fala de autoridade espiritual. Ao se abrigar no Salmo 91, você recebe autoridade para pisar em toda a força do mal que se levanta contra a sua casa. Você não é mais uma vítima passiva do medo. Você se torna um agente ativo do poder de Deus. E Deus mesmo conclui o Salmo com uma promessa direta: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei.
Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Esta é a garantia, a assinatura de Deus no final do contrato. Ele promete livramento, exaltação, resposta, companhia na angústia, glória e uma vida longa e cheia de salvação para aqueles que se apegam a Ele. Ao rezar este salmo, você está simplesmente dizendo amém a tudo isso. Você está reivindicando cada uma dessas promessas para si, para seus filhos e para toda a sua casa. A consagração da aurora estabelece o perímetro. A santificação do cotidiano fortalece a muralha. O clamor da misericórdia reforça os portões. E o Salmo 91 é a torre de onde você declara a sua vitória e a soberania de Deus sobre tudo o que é seu. Uma declaração que se aperfeiçoa e se torna inabalável através da perseverança final, o selo de uma vida transformada pela fé. Agora, você tem as chaves: a consagração da aurora, o clamor da misericórdia às 3 da tarde e a fortaleza do Salmo 91 para as horas de tribulação. Mas de nada adianta ter as chaves e não usá-las, ou usá-las apenas de vez em quando. A quarta e última revelação, o segredo que amarra tudo e libera o poder contínuo de Deus, é a constância. A perseverança é a gota d'água que, caindo sem cessar, fura a pedra mais dura. Sua transformação espiritual e a blindagem de sua família não serão fruto de um ato heróico de fé, mas da soma de pequenos e constantes atos de fé, dia após dia, semana após semana, independentemente das circunstâncias. Haverá dias em que você acordará cheio de fé e sua oração da aurora parecerá mover os céus. Mas haverá outros dias em que o cansaço, a tristeza ou a decepção pesarão sobre sua alma e suas palavras parecerão vazias, batendo no teto e voltando. Reze mesmo assim. Nesses dias, sua oração tem um valor ainda maior, pois ela não nasce do sentimento, mas da decisão. É a fé nua, a fé que diz: Senhor, eu não sinto nada, mas eu creio na tua palavra, e por isso eu rezo. Haverá momentos em que você verá livramentos claros, respostas de oração que serão como milagres diante de seus olhos. Agradeça, celebre, fortaleça sua fé. Mas haverá longos períodos de silêncio, em que parecerá que nada está acontecendo, que seus filhos continuam rebeldes, que os problemas persistem. Persevere mesmo assim. É no silêncio que Deus está trabalhando nas raízes, onde seus olhos não podem ver. É na espera que seu caráter está sendo forjado, sua paciência está sendo santificada e sua confiança está se tornando inabalável. O inimigo de sua alma é um especialista em desânimo. Ele sussurrará em seus ouvidos: Veja, não adianta. Você está rezando e nada muda. Desista. É inútil. Quando ouvir essa voz, reconheça-a como a mentira que ela é e responda com mais oração. Dobre a sua aposta na fé. Reze com mais fervor. Declare o Salmo 91 com mais autoridade. Transforme cada tentativa de desânimo do inimigo em combustível para a sua perseverança. A vida de oração constante é como regar uma semente. Você não vê o que está acontecendo debaixo da terra por muito tempo, mas se você continuar regando, com a água da oração da manhã, com o adubo das boas obras durante o dia, com a proteção da oração da misericórdia e arrancando as ervas daninhas do medo com o Salmo 91, uma hora, a semente vai germinar. E quando ela crescer, se tornará uma árvore frondosa, com raízes tão profundas na rocha que é Cristo, que nenhuma tempestade do mundo poderá derrubá-la. Seus filhos e seus animais encontrarão abrigo debaixo de seus galhos. Sua casa será um oásis de paz em meio ao deserto deste mundo. Essa constância na oração transforma, antes de mais nada, a você. Você deixará de ser uma pessoa que vive reagindo ao medo e se tornará alguém que age pela fé. Sua paz não dependerá mais das circunstâncias externas, mas da certeza interna da presença e do cuidado de Deus. E essa paz é contagiante. Seus filhos sentirão, seu cônjuge sentirá, até seus animais, sensíveis à atmosfera do lar, ficarão mais tranquilos.
Você se tornará o sacerdote ou a sacerdotisa de seu lar, a pessoa que com sua fé perseverante mantém a chama do altar de Deus sempre acesa. E assim, o ciclo se completa. O dia que começou com a consagração da aurora se encerra com a entrega da noite. Antes de dormir, faça sua última oração do dia. Não precisa ser longa, apenas um suspiro de gratidão. Entregue o sono de seus filhos, de seus animais e o seu próprio nas mãos de Deus. Peça que os anjos acampem ao redor de sua casa e guardem seu descanso. Entregue suas preocupações, seus fardos e durma em paz, sabendo que aquele que te guarda não dorme nem cochila. Esta é a jornada, simples, mas profunda. A pequena via do amor vigilante, a consagração da luz, o clamor da misericórdia, o refúgio na palavra e a perseverança que sela tudo. Agora, a escolha é sua. Você pode ouvir estas palavras e esquecê-las amanhã, voltando para a rotina da preocupação e do medo. Ou você pode começar hoje, agora. Você pode decidir se tornar esse sentinela de joelhos, esse guerreiro do amor que guarda os seus tesouros com as armas que o próprio céu lhe ofereceu. Que o Espírito Santo de Deus cele estas palavras em seu coração e lhe dê a graça da decisão e da perseverança. Que a Virgem Maria, a mãe que mais intercede por nossos filhos, cubra sua família com seu manto sagrado. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre seus filhos, sobre seus animais, sobre sua casa, sobre seu trabalho, sobre suas finanças e sobre toda a sua vida, e permaneça para sempre. Vá em paz e comece. O céu está esperando por sua voz. Amém.